Oi, oi, gente! Como é que vocês estão? Se você caiu nesse vídeo por acaso, já deixa eu me apresentar. Eu me chamo Cláudia Gonçalves, sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental. E por aqui no meu canal nós falamos sobre comportamentos, emoções e vida real. Você já deixou de fazer alguma coisa mesmo sabendo que precisava fazer aquilo? E não foi por falta de gestão, de organização, de planejamento, por falta de tempo. Na verdade, foi porque você não conseguia de fato fazer. Depois disso veio culpa, autocobrança e uma sensação de estar travada na própria vida. Se você se identificou com esses exemplos que eu trouxe, talvez você não esteja procrastinando tarefas, atividades. Talvez você esteja procrastinando emoções. E hoje, aqui nesse vídeo, eu quero te explicar o que é procrastinação emocional, como ela acontece, por que que ela se repete tanto e o mais importante, como você pode começar a sair desse ciclo. A maioria das pessoas acredita que procrastinação está conectada, está ligada diretamente a uma falta de disciplina ou a uma gestão de tempo, de produtividade, planejamento, mas não é. Não 100% das vezes. A procrastinação, na maioria dos casos, é um mecanismo, uma forma de regulação emocional. Ou seja, você evita fazer aquilo porque te gera emoções e sentimentos que são desconfortáveis. A tarefa por si só não é o problema. O que você sente ao pensar nessa tarefa é que a gente pode caracterizar de fato como o problema nesse sentido. Você não adia a tarefa porque você é preguiçosa. Você adia porque aquilo emocionalmente é pesado demais naquele momento. Eu vou citar alguns exemplos aqui que podem ser que se encaixem muito com a sua realidade. Por exemplo, você adia um projeto porque você não se acha boa o suficiente. Você adia responder uma mensagem difícil porque tem medo do conflito que aquilo pode gerar. Você enrola para estudar porque sente ansiedade. Você não toma uma decisão que é importante porque morre de medo de se arrepender. Percebe? Sempre existe uma emoção por trás. Então, gente, a procrastinação é basicamente uma tentativa de fugir do desconforto. Existem algumas emoções que aparecem com mais frequência quando a gente fala sobre procrastinação. Então, medo de errar, medo de falhar, medo de não ser boa o suficiente, uma sensação de incapacidade, vergonha, frustração, ansiedade, sobrecarga mental, insegurança. E o que o nosso cérebro faz quando ele detecta qualquer emoção que eu citei agora há pouco? Ele pensa, eu preciso te proteger, isso é desconfortável. E como que ele faz isso? Ele evita. Você pega o celular, você começa a assistir algum vídeo, você vai comer ou limpar alguma coisa, diz que vai começar depois, que você tem tempo para isso, e nesse momento algo incrível acontece. Você sente um alívio. Pequeno, bem pequeno, mas é real. Esse alívio momentâneo, ele surge quando a gente evita alguma tarefa. O que esse alívio momentâneo que você sente faz com que o teu cérebro entenda? Que evitar as coisas funciona. E é aí que começa esse ciclo. É aí onde esse ciclo se fortalece. Então, a procrastinação, ela não é um evento isolado. Ela é um ciclo que é reforçado constantemente com pequenos comportamentos, pequenas ações. Primeiro vai surgir uma tarefa importante para você fazer. A partir dessa tarefa, você vai sentir uma emoção desconfortável. Depois da emoção, você vai ter uma ação que é evitar. E aí, depois disso, vem um alívio, que eu comentei antes. Esse alívio momentâneo surge, mas logo depois existe uma enxurrada de outras emoções. Culpa, ansiedade, pressão, autocobrança, e parece que na próxima vez a situação, a tarefa fica mais difícil ainda de ser feita, de ser realizada. E assim, gente, o ciclo vai. Você continua, porque cada vez que a gente evita uma determinada situação e tarefa, aquilo ganha mais potência. É como se você percebesse que não tem capacidade de lidar com aquelas emoções,
ou de que você não tem capacidade de resolver, de encarar aquela situação, e o seu cérebro também, obviamente, vai escolher pelo que é mais confortável, que é, obviamente, aquele conforto instantâneo que você sente quando evita alguma coisa. A procrastinação, procrastinar, te ajuda a regular a sua emoção no momento, a curto prazo, mas a longo prazo piora e prejudica muito a sua vida. E aí existe uma grande ilusão, que é algo que eu escuto muito, inclusive, dos meus pacientes, que são comentários do tipo, eu ainda não tô pronta, quando eu tiver mais tempo eu começo, quando eu tiver mais tranquila eu começo, quando eu tiver mais motivada, quando eu tiver com mais desejo realmente, eu faço. Um problema bem significativo, por sinal, em relação a isso, porque a prontidão emocional, ela quase nunca, de fato nunca, começa antes da ação. Na verdade, na grande maioria dos casos, é ao contrário. Você começa insegura, você começa desconfortável, você começa sem vontade e só depois que começa algo de fato muda dentro de você. A ação vai reduzir a sua ansiedade, a exposição vai reduzir o seu medo e o movimento é o que vai gerar motivação. Esperar se sentir pronta para começar, para iniciar alguma coisa, é só um comportamento que foi socialmente aceito para que você evite sem se sentir culpada ou sem existir uma cobrança significativa em relação a isso. Agora a gente vem à parte mais importante desse vídeo, que é como eu faço para parar de procrastinar as minhas emoções. Já entendi tudo isso e eu quero aprender a manejar as minhas emoções, a lidar com elas de uma maneira mais saudável. Como que eu faço? Você não vai vencer a procrastinação tendo uma agenda mais organizada, né? Tendo um planejamento melhor. Você vai vencer a procrastinação aprendendo a lidar com o que você sente, parando de fugir das emoções que você considera ruins, negativas, que te geram algum tipo de desconforto. O primeiro passo que é essencial é você conseguir nomear as suas emoções. Em vez de você dizer, eu não tô com vontade de fazer isso agora, se questione, o que de fato eu estou sentindo? Eu estou sentindo medo, eu estou sentindo insegurança, eu estou ansiosa. Você consegue identificar e nomear as suas emoções, você toma mais consciência sobre como aquilo funciona, o que aquela tarefa te desperta, percebe? E, obviamente, ter consciência diminui o piloto automático. Você consegue ter mais consciência dos seus comportamentos diante dessas emoções. O segundo passo é você parar, total, de tentar eliminar o desconforto antes de agir. Um exemplo que eu vou trazer aqui é de quando nós vamos tomar um banho em uma cachoeira ou um mar, mas principalmente cachoeira, que a água é mais gelada. E quando você entra, na água, você sente um primeiro impacto. Então, o seu corpo, ele sente um desconforto muito grande. Mas quando você começa a se habituar com a água, com a sensação térmica dela, aquilo parece diminuir. Então, a sensação de estar muito fria, gelada no início, começa a reduzir conforme o desconforto vai passando. Quando a gente fala em qualquer tipo de exposição, é sempre relacionada a isso. Você vai se expor a situações que são desconfortáveis, mas você não vai fugir das emoções naquele momento. Elas vão passar, vão reduzir conforme você ir se acostumando com que aquilo te causa. O terceiro passo é aprender a ter mais autocompaixão consigo mesmo. Porque o que acontece? Quanto mais você se cobra, mais ansiedade você sente. E quanto mais ansiedade você sente, mais evitação surge. Ter uma segurança emocional vai facilitar a ação. Se trate sempre como você trataria uma pessoa que você ama. Agora eu quero que você pare e você se questione. Você pode até pegar um caderninho aí para escrever. O que você tem evitado sentir ultimamente? Qual tarefa, decisão, mudança está esperando a sua coragem emocional de enfrentamento? Quanto da sua vida está pausada nesse momento? E não por falta de capacidade,
mas por medo de sentir algo difícil, algo que é doloroso, desconfortável, que você acredita que não tem capacidade ou que você não consegue enfrentar. Deixa eu te contar uma coisa. A vida ela não avança quando o medo desaparece. Ela avança quando você aprende a caminhar com ele. Se tem algo que eu quero que você leve desse vídeo, é isso. Você não está travada porque você está fracassando, você está falhando ou porque você é preguiçosa. Você está travada porque você é humana. Você não precisa esperar se sentir diferente para agir de uma forma diferente. Comece pequeno, comece imperfeito, comece com medo mesmo, mas comece. Se esse vídeo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários qual é a emoção que mais te faz procrastinar. E se você conhece alguém que vive adiando a própria vida, já compartilhe esse vídeo com ela. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo e não se esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!